Calma, pode ir afastando lentamente a mão desse mouse. Não precisa fechar a janela ainda. Foi só uma piada para servir de introdução. Mas isso não significa que o filme seja um copia e cola de algum outro sucesso da franquia. Nada disso. Fica por aí que eu vou explicar melhor, ok? Calma. Olá, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Trazendo nesse vídeo a crítica de Alien Romulus, o sétimo filme da franquia, 9 se contarmos os dois Alien vs Predador, e dessa vez dirigido pelo diretor Fede Álvares, cujo trabalho mais conhecido é A Morte do Demônio. Para começar, onde é que esse filme se encaixa cronologicamente falando? Alien Romulus se passa entre Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, o resgate, mais precisamente no ano de 2142. Aqui, vamos acompanhar a jovem Rain e o seu irmão Andy, trabalhadores, ou melhor, escravos, das indústrias Weyland, numa colônia de mineração e que sonham em sair desse lugar e se mudar para uma colônia, em busca de, enfim, viver, né? Surge então uma oportunidade de fuga dali, junto com um grupo de amigos, através de uma estação espacial abandonada, cujo um dos módulos se chama Romulus. Só que, obviamente, as coisas não vão ser tão fáceis para Rain e sua turma, afinal de contas, estamos falando de um exemplar da franquia Alien, certo? Bom, se eu for definir em uma palavra, o primeiro ato do filme é promissor. Eu gostei muito da ambientação da colônia. E aqui eu quero abrir um parênteses. Algo que me chamou muita atenção e que eu achei um acerto imenso do filme. A tecnologia empregada ali no tempo da narrativa, ela é coerente cronologicamente com a tecnologia de Alien, o oitavo passageiro. Eu nunca entendi por que em Prometheus e Covenant as tecnologias ali eram muito mais avançadas, sendo que aquilo tudo se passou antes. Fecha parênteses. Voltando ao primeiro ato. A forma como os personagens são apresentados, alguns conceitos que o longo explora, mesmo que de forma breve, como a esperança, que aqui é representada pela luz do sol, a relação entre humanos e sintéticos, com um deles tendo um comportamento bem diferente do que já vimos nos outros filmes. Tudo isso feito com muita fluidez, sem prejudicar o andamento da narrativa, sem ter que recorrer a diálogos expositivos. Eu acho isso um grande acerto do filme. Define muito bem quem são aqueles personagens e já parte logo para o que interessa. E é aí que eu acho que o longa tem uma queda acentuada, por incrível que pareça, porque esse diretor, em tese, né, ele vem ali do terror, então minha expectativa era de que o filme crescesse ainda mais, apresentasse uma roupagem própria, como ele demonstra nos primeiros minutos. E ele entrega, sim, um bom entretenimento, amarra muito bem a cadeia de eventos, nada ali soa forçado, exceto uma coisinha ou outra, mas isso faz parte também. Tem participação especial, que com certeza vai render uma discussão. Fato é que, a meu ver, houve um rompimento dessa expectativa de algo bem original, que estava disposto lá no começo do filme, com relação ao restante da projeção. Eu evito muito fazer comparações, mas como se trata de uma continuação / spin-off, eu me vejo liberado desse peso na consciência. Eu também sei que é complicadíssimo comparar com a obra-prima que é Alien, o oitavo passageiro, mas acho que o exemplo aqui fica mais didático. Reparem como naquele filme o número de cortes nas sequências de mortes é muito menor. Isso vai criando aquele suspense absurdo, né, combinado com a fotografia. Eles deixam o espectador extremamente aflito. Em Alien Romulus, a quantidade de cortes ela extrai demais o suspense da cena. E eu também não gosto de alguns planos utilizados que deixam tudo muito confuso. Planos muito fechados, sabe? Em suma, falta tensão e o clima angustiante, claustrofóbico até, que marcam a franquia.
Agora, o que não faltaram foram as várias referências, principalmente ao Oitavo Passageiro e o Resgate, seja por meio de elementos como o já tradicional passarinho sedento ou bebedor, ou a brincadeira entre Newt e Ripley, né? Até frases famosas que ficaram eternizadas. E até aí tudo bem, até funciona como uma boa homenagem. O problema é que o diretor passou e muito da conta, pois não só a estrutura de um outro filme da franquia acaba sendo ali praticamente a mesma a partir de um certo ponto, como uma cena praticamente inteira. E aí haja pano para passar. Como disse, o filme já faz essas homenagens em diversos momentos. Não há a menor necessidade de imitar escancaradamente assim, determinada cena apenas com esse intuito. Parece ter medo de tomar para si a autoria de um capítulo mais jovem da franquia, ou preocupa-se em não acrescentar um ponto de vista mais original, com medo de desagradar os fãs mais nostálgicos. Rian Johnson que o diga, né? Essa ousadia seria muito bem-vinda depois da ótima escalação de Cailee Spaeny e David Johnson, que vivem em Rain e Andy, respectivamente. A jovem atriz ela já surpreendeu muito em Guerra Civil e mostra aqui força e ternura muito coerentes com a personagem. Ao mesmo tempo, sabe demonstrar pânico quando a situação pede, já que a jovem enfrenta algo tão hediondo pela primeira vez. O David, em seu segundo papel em um longa-metragem, apresenta já uma naturalidade que impressiona ao transitar entre os vários padrões de Andy, o que é difícil. Por ser um sintético, o Andy precisa ter uma certa artificialidade nos gestos, mas sem ser muito robótico também. E o David consegue imprimir isso muito bem, além de também acrescentar um carisma importante para o desenvolvimento da relação com a Rain. Alien Romulus traz algumas discussões éticas que, mesmo tratadas ali de forma superficial, agregam positivamente. Alvarez aqui desenvolve até de uma forma melhor aquilo que o próprio Ridley Scott meio que não consegue fazer muito bem em Alien Covenant, que é o afeto entre um sintético e um humano e vice-versa. Ou talvez até ele nem tenha quisto desenvolver isso. Enfim, não vem ao caso. É impossível não nos vermos diante, né, de uma situação em que sejamos capazes de gostar ou até mesmo amar uma máquina, dependendo de como essa máquina é capaz de se relacionar conosco. Quanto mais ela consegue simular emoções e comportamentos similares aos nossos, mais perdemos a consciência de que estamos nos relacionando com uma máquina. Essa ideia, claro, não é nova, não é a primeira vez nem na franquia que é abordada, como eu acabei de mencionar, mas eu gostei de ver como o roteiro a conduziu aqui. O amor fraterno, ele tem uma pureza, uma beleza que torna esse vínculo mais substancial. A sensação de ver irmãos se protegendo e cuidando um do outro é muito forte. É uma pena que Alien Romulus crie boas expectativas iniciais, mas não consiga atendê-las ao se perder na tentativa de ser uma reverência ao primeiro e segundo filmes da franquia e que acaba ultrapassando o limite da referência e sendo uma paródia no momento em que menos deveria ser. Também perde a oportunidade de rejuvenescer de fato a franquia com mais ideias e estética novas, já que o ritmo e a direção aqui parecem claramente estarem mais voltados para o público atual. Ainda assim, Alien Romulus é eficaz o suficiente para agradar novos e antigos fãs. No fim das contas, eu gostei do filme. Bom, antes da hibernação, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço.